Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com o Sindicato Petroleiro Norte Fluminense. Nós estamos no mês de março, mês de luta. Se vocês lembram, ano passado, essa live aqui estava com a presidenta Dilma, a Sinara, a Hilde, a Márcia Tiburi, era uma mulherada imensa, a presidenta se sentiu super à vontade, ficou 2h20 com a gente. Então, a gente resolveu, né, neste mês de março de luta, convidar uma mulher, né, a nossa entrevistada, do peso da presidenta Dilma, né, que teve no governo com a presidenta Dilma, que é a ex-ministra do Desenvolvimento Social, né, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a Tereza Campelo. A Tereza já está aí, bota a Tereza na tela. E, queridona, que saudade de ti. Querida, que alegria estar aqui com vocês, mas não me coloca no mesmo patamar da nossa querida presidenta Dilma. Olha... Nos representa a todos, como acabou de ser eleita pelos brasileiros, né? Como aqui, entre as 5 mulheres mais admiradas do Brasil, que nos encheu de orgulho nesse mês de março. Então, estou super feliz aqui, né, para conversar com vocês. Que bom, mas eu acho que o Ministério da Dilma, um ministério que tinha muitas mulheres, né, tinha mulheres muito fortes como ela, e você é uma delas. Eu quero lembrar aqui com você, naqueles dias terríveis, muito terríveis, que a gente passou no maio, né, começo de maio de 2016, eu me lembro que eu fiz uma coletiva com você e eu fiquei muito, muito admirada do quanto aquele ministério tinha políticas intersetoriais, políticas que conversavam, né, com muitos outros ministérios. E aí eu disse para você que a gente ia te fazer uma surpresa. E eu queria que o Guilherme colocasse uma foto aqui na tela para a gente ver. Essa é a Cauane. Eu acho que eu já conversei com você sobre ela. A Cauane, aí ela está na formatura dela, que foi bem naquele período do golpe, né? A Cauane do Rio Grande do Norte, filha de agricultores rurais, e ela estava se formando. Aí, pode tirar, Guilherme. Aí eu queria, na verdade, né, que você conhecesse o resultado do que é políticas públicas reais, efetivas, que transformam a vida das mulheres. E aí eu convidei só para aparecer aqui e publicamente, né, ela personifica isso, queria que a Cauane desse um pequeno depoimento. Ela colocou menina da enxada, que linda! É meu nome, meu sobrenome, desde aquela época, em 2016. Eu não carrego mais o nome, só Cauane Souza. Eu sou do Rio Grande do Norte, do interior do Rio Grande do Norte, de Almino Afonso. Boa noite para a Tereza, boa noite para a Maria. Muito prazer estar aqui. Fazia algum tempo que a gente vinha conversando para participar, e eu estou muito feliz em poder dar meu depoimento, né? As políticas públicas chegaram para mim na hora que a gente mais precisava para a nossa família, porque meu pai e minha mãe são agricultores, toda a vida foram, hoje em dia já estão aposentados, e eu toda a vida tive a vontade de estudar, né? Comecei a estudar com 7 anos de idade, não tinha TV, não tinha energia, luz elétrica, não tinha água na zona rural, e o programa Luz para Todos foi um dos benefícios melhores, né, que chegou para a gente. O programa Cisternas também, né, que foi do presidente, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E fora esses benefícios, a gente teve muitos outros, né, Bolsa Família, todas essas políticas públicas voltadas para as pessoas que são pobres. E eu, como uma pessoa da agricultura, eu tenho muito orgulho de dizer que sou agricultora, sou trabalhadora rural, e o maior orgulho que eu poderia deixar para os meus pais era se formar.
entendeu? E aí eu me formei da forma mais linda. Eu me formei em serviço social, que trabalha com políticas públicas, e realizei meu sonho também de ser jornalista, que os jornalistas também têm uma parcela fundamental, né? Porque reivindica quando não se tem políticas públicas. Então, eu me formei em 2 faculdades, uma pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, uma universidade pública, e passei a minha vida toda estudando em escola pública, vim conhecer a televisão com 17 anos de idade, comecei a ler e escrever debaixo de uma árvore, e para mim, a maior conquista foi quando eu entrei na universidade através de bolsa, né, pelo governo federal, ProUni. Então, para mim, foi algo grandioso. E aí eu não poderia deixar de agradecer a todas as políticas públicas do governo federal daquela época que me ajudaram. A gente passava necessidade, não era só de roupa, de algumas coisas, não, era de fome mesmo, fome, a gente passava fome. Meus pais tiveram 4 filhos e muitas vezes eu via minha mãe chorando por não ter fome, por não ter comida dentro de casa, por a gente estar todo mundo com fome. E aí, quando o Bolsa Família chegou, o Vale Gás, as outras políticas públicas modificaram as nossas vidas. Porque a gente antes não tinha caderno, não tinha um chinelo, não tinha roupa adequada. E às vezes é tão pouca coisa, né, que as pessoas acham que é pouco. Mas para quem não tem nada, um prato de comida é muito. Então, vale muito. E a minha maior alegria e o meu maior reconhecimento para os meus pais, para todos aqueles que batalharam, para as políticas públicas, para o governo federal que batalhou, foi homenagear meus pais e todos os agricultores que batalham no sol a sol, dia a dia. Na minha formatura eu desci com a enxada, e aí veio a público, foi exatamente nesse momento que Maria Flor falou, e aí veio a público toda a repercussão, já tivemos mais de 100 milhões de visualizações, e eu fiquei conhecida no mundo inteiro pela menina da enxada, e hoje eu estou formada, tenho 2 formaturas, estou ingressando no mestrado, trabalho como comunicadora, como jornalista, e para mim é uma honra ser uma mulher cheia de representatividade. Muitas mulheres agricultoras, filhos de agricultores, assim como eu, me procuram todos os dias para dizer que sentem falta, né, das políticas públicas que um dia chegou para mim. Então, é muito importante, essa luta é diária, e eu, como mulher, como guerreira, me sinto muito representada, e tenho orgulho de ser agricultora nordestina, brasileira que não desiste, e que essas políticas públicas chegaram até a minha pessoa e até a minha família. Obrigadíssima, menina da enxada. Gostou da surpresa, Tereza? Nossa, emocionante. Fico imaginando. Bom, para mim é emocionante mesmo, sabia? Porque, sabe, Caiane, que bom, que generosidade a tua de vir aqui nos contar e dividir com a gente essa tua história que é tão bonita. Mas sabe o que eu acho que é o mais genial de tudo, Maria Flor? É que não é uma Caiane. Sim. Né? Não foi uma pessoa. Sim. Não foi. A gente conseguiu criar um movimento onde uma geração inteira passou a ter oportunidade, né? Porque sempre tinha aquela história, e o Pelé conseguiu, aí fica parecendo que é uma coisa excepcional, alguém se esforçou. É claro que a Caiane se esforçou para caramba, é lógico que a família dela se esforçou, aliás, como, em geral, a população pobre morre de trabalhar, morre de se esforçar. Isso que era certamente o sonho da mãe dela e do pai dela de ver, né? Ela deve ser a primeira pessoa, acho que ela saiu do ar aqui, né? Que pena. É a primeira pessoa da família dela a ter um curso universitário. Você está aí ainda, Cauane? Eu travou. A rede está travando um pouquinho, às vezes, a sua e a dela. Não, eu trouxe a Cauane porque logo depois do golpe, eu vi essa cena bonita, ela descendo da escada com a enxada,
E eu falei, essa menina, ela é resultado de política pública. Ela é uma síntese, né, do que é governos, 13 anos de governo inclusivo, né, com políticas públicas transformadoras. E eu a entrevistei. E aí ela dizia para mim assim, foi Bolsa Família, Luz para Todos, Vale Gás, Bolsa Escola, ProUni, Universidade Estadual. Então, assim, ela era a síntese disso, né? E aí a entrevista foi muito bonita, e eu falei assim, eu vou chamar a Cauane quando a Tereza vir aqui, porque ela é a síntese deste governo e deste ministério, não é a única. Ela mostra, e por que eu chamei a Cauane aqui também? Porque o nosso papo hoje no futuro governo, que a gente vai conseguir se livrar desse fascismo, a gente precisa de políticas públicas voltadas para as mulheres. Mas eu vou trazer as demais entrevistadoras para esse nosso bate-papo. Cauane, se você quiser, pode ficar mais um pouquinho, que eu sei que talvez você queira fazer uma pergunta para a Tereza, mas eu queria chamar a Bárbara Bezerra. Emocionante, né, Bárbara? Emocionante. Cauane, somos conterrâneas, eu sou de Natal, aí também sou resultado de políticas públicas, né? Sou de escola pública, estudei na Etferne e fiz concurso público para entrar na Petrobras. Você me deixou as lágrimas aqui, viu? É um prazer estar aqui essa noite. Já chegou minha querida Denise Romano e a Liana também. Pode pôr todo mundo na roda. Só mulherada boa aqui. Gui, não? Então vamos continuar nosso papo. Quando elas chegarem, a Liane estava, a Denise está de câmera fechada. Denise, abre essa câmera. A Liana pode ter caído. Mas vamos começar. Cauane, você quer fazer alguma questão? Oi, Denise. Boa noite. Então, boa noite, companheiras. Boa noite, Fro. Boa noite, Cauane, Bárbara. E muito boa noite à nossa ministra Tereza. Eu sou Denise de Paula Romano, estou coordenadora geral do Sindiúti aqui em Minas Gerais. Que é o sindicato que representa os trabalhadores, as trabalhadoras, somos 80% de mulheres na nossa categoria, trabalhadoras em educação, que estamos em greve e estamos enfrentando aqui a sanha de um governo que quer destruir uma política importante que iniciou-se no governo do presidente Lula, que é a política do piso salarial profissional nacional para as professoras. Nós temos aqui em Minas Gerais 2 legislações estaduais que regulamentam o piso e o governo do estado descumpre e agora, na judicialização da greve, pede a inconstitucionalidade dessas 2 legislações. Mas nós, que fizemos a nossa assembleia, que deflagrou a greve no dia 8 de março, foi um dia belíssimo aqui em Belo Horizonte, com a participação de milhares de mulheres, professoras, trabalhadoras em educação, auxiliares de serviço, assistentes técnicas, todos os setores da nossa categoria, deflagramos essa greve por tempo indeterminado e estamos enfrentando o governo do Partido Novo aqui em Minas Gerais. Não preciso caracterizar, mas eu quero dizer que é uma honra estar aqui com todas essas mulheres, uma honra. Cauane, eu me emocionei muito com seu depoimento e me emocionei à época com a imagem da sua formatura e de como foi simbólico e emocionante para nós, que somos da classe trabalhadora, enxergarmos, nos vermos ali. Não sou agricultora familiar, mas aqueceu, esquentou nosso coração, e nós precisamos voltar a ter esse tipo de política. Então, é uma honra estar aqui com esse time de mulheres maravilhosas para dialogar e conversar com a nossa ministra Tereza. Muito bem. Bárbara, querida, eu vou abrir com você para fazer a primeira questão para a Tereza. E lembrando, Cauane, se você quiser fazer uma questão também, me diga, que certamente você tem questões aí
E participa com a gente aqui, porque a Cauane, gente, virou jornalista. Ela é assistente social e jornalista. A Denise está falando da greve, lembrando que o Piso Nacional dos Professores é uma política do governo Lula, né? Foi ele que criou isso, né? Tudo que a gente vê de bom nesse país foi criado, né? Que ainda existe, foi criado no período que Lula assumiu e depois Dilma deu continuidade e avançou. Bárbara, está fechado seu microfone. Abri. Então, vou agora agradecer, boa noite. Realmente é um prazer estar aqui com tantas mulheres incríveis e falar de assuntos nossos, né? Porque fica parecendo que política não é assunto de mulher, né? Então, termina que política pública também não é assunto de mulher. E trazendo, assim, para as políticas públicas, quando a gente teve governos mais progressistas, né, a gente não imagina, às vezes, a revolução que é abrir uma escola, um campus estendido de uma escola técnica no interior de um estado. Né? No Rio Grande do Norte, eu me lembro que, olha, eu era aluna da escola técnica em 96 e a gente saiu para reclamar a história do Cefet, né? Que o Cefet queria acabar com a escola técnica, mesma coisa que está acontecendo atualmente com o mesmo governo, na época era a FHC, agora é esse mesmo governo, uma incrível coincidência, né? E eu me lembro, e era um projeto da Fátima Bezerra, a primeira vez que ela estava concorrendo a vereadora, né? Fátima Bezerra, que hoje é governadora do Rio Grande do Norte, e o projeto dela era de expandir a escola técnica, não de acabar, como era o do governo federal. E depois, quer dizer, o que não foi feito de progresso dentro dos governos de Lula e Dilma foram planejados antes, pelo menos, né? Ainda bem que a gente já tinha pessoas pensando nessas políticas e pensando nessas inclusões. E quando a gente pensa assim em políticas públicas para as mulheres, é muito complicado, porque nós sempre somos as últimas a conseguirmos conquistar alguns direitos, né? A gente é a última a votar, a gente é a última a ser educada, nós somos as últimas a terem políticas de saúde voltada para a mulher, né? Agora, imagina, para a gente botar um DIU, nosso marido tem que aceitar. O plano de saúde pergunta ao marido se eu posso botar um DIU, né? Que insanidade, né? Como não tem políticas públicas que nos protejam. A Lei Maria da Penha já chegou muito tarde e ainda é pouca para a nossa proteção, né? A cada 7 horas no Brasil morre uma mulher vítima de feminicídio. Né? A cada 10 minutos, uma mulher estuprada no Brasil. Então, os dados são terríveis e nessa conjuntura é pior. E quando a gente fala de políticas públicas para as mulheres, às vezes não é muito evidente a ausência delas, né? E nós que somos mulheres, claro que a gente sente a dificuldade de acessar. Mas hoje, eu como diretora aqui do Sindipetro NF, nós fazemos, desde o início da pandemia, o Petroleiro Solidário, que são atividades solidárias em comunidades. Nós doamos alimentos, materiais de higiene, fazemos a distribuição de gás a preço justo, se não tivesse com essa insanidade de preço dolarizado, temos que abrasileirar. E uma grande característica, quando a gente chega nas comunidades e vamos fazer essas doações, 90% do nosso público é feminino. São mulheres. São mulheres que estão com fome, são mulheres que não têm como comprar o gás, são mulheres que não têm absorvente higiênico, né? São mulheres que passam pela pobreza menstrual. E fica muito evidente ali a falta de políticas públicas voltadas para as mulheres. E, além de falar, 90% são mulheres e 90% delas são negras, né? Nós temos que falar do duplo preconceito no nosso país. Então, eu queria ouvir da Tereza, pensando numa retomada, em voltarmos a um governo progressista, como a gente faz políticas novamente inclusivas, como a gente faz para também
conseguir mostrar para essas mulheres que elas são vítimas dessa ausência de políticas públicas, né? Como a gente faz para aglutinar e transformar em força e trazer dignidade também para esse grupo tão abandonado? Como trazer... nossas meninas não conseguem nem estudar, né? Eu que penso que eu sou uma operária, né? Sou trabalhadora de indústria, né? Eu trabalho na Petrobras há 15 anos. E são poucas mulheres lá, só tem 16% de mulheres. E quando vai para o ambiente que eu trabalho, que é de plataforma, cai para 2% a 3%. E mesmo assim, nós, poucas mulheres que estamos lá, quase não conseguimos ficar. A gente não consegue estudar os cursos técnicos, porque os cursos são majoritariamente masculinos. Às vezes tem turmas com 50 meninos de mecânica, 50 meninos de eletromecânica, de eletrotécnica. Como é que as mulheres conseguem estudar, né? Talvez a gente tenha que começar a preparar estudos e depois preparar a indústria. Porque eu não embarco porque diz, não tem camarote feminino, não tem banheiro, não tem farda, não tem bota, né? Eu calço 37 e já trabalhei com bota 42, porque não tem bota na minha numeração. Então, como a gente pensar nessa inclusão, nessa invasão e nessa necessidade de retomada de dignidade com políticas públicas, de fato, voltadas para as mulheres? Socorro, né, Maria Flor? Porque se pegar tudo que a Cauane falou, mais o que a Bárbara falou, já dá umas 10 horas aqui de resposta, né? Mas o que eu achei genial, pegando a fala da Cauane e pegando agora a fala da Bárbara, é que viram o leque que a gente traçou? Né? Então, foi da vivência da Cauane falando, né, da água, do Luz para Todos, depois do ProUni, das experiências que ela viveu como agricultura familiar, do orgulho dela de ser agricultora, que né? Teve época no Brasil que as pessoas tinham vergonha de dizer que era agricultor. Né? Teve essa época, por incrível que pareça. Parte, inclusive, do renascimento, né, do Brasil é reconhecer, quem produz comida de verdade no Brasil, né? Quem produz o nosso alimento, o melhor alimento, não essa porcaria, esse macarrão instantâneo, quem produz esse alimento rico, quem produz essa comida da nossa cultura. Então, todo esse processo de valorização da mulher no campo e do homem no campo, né, do agricultor, achei tão bonito você falando que tem orgulho de ser agricultor, isso também é fruto de política pública, esse orgulho. Isso não era uma tradição, né, era uma exceção. Né? Então, assim, o leque que você traçou e depois o leque que a Bárbara traz, né? Seja da questão envolvendo o ensino técnico, espaços diferenciados, mostra o seguinte: não tem bala de prata, gente, não tem uma política. As pessoas falam assim, qual é a política que vai... Não é. Nós estamos tratando um fenômeno estrutural, complexo, certo? Que se a gente olhar o conjunto das desigualdades, né? As desigualdades que se apresentam cotidianamente para as mulheres são desigualdades estruturais, ou seja, não é uma situação pontual que a gente vive, é uma situação que marca a história do Brasil, uma situação que explica a história do Brasil e que reproduz essa desigualdade. Esses exemplos que a gente traz aqui de não ter bota, imagina, né? Não ter uniforme adequado para a mulher, isso é parte já do processo. Não quero mulher aqui. Né? Então, você tem uma desigualdade que é estrutural, que é matricial, que está presente do ponto de vista de renda, do ponto de vista de espaços, do ponto de vista de acesso a políticas, quer dizer, um conjunto de desigualdades. E quando a gente olha isso que a Bárbara trouxe, mulher, negra, nordestina, mãe de menino pequeno, né, com chefe de família, essas desigualdades vão se somando, uma se sobrepõe à outra, não, vão se catapultando, né? Então vão virando um gigante. Então,
para enfrentar esse conjunto de desigualdades, nós precisamos de um conjunto de políticas públicas. São várias ações que têm que entrar. O exemplo da cisterna pode parecer um exemplo, todo mundo tem direito à água, ao acesso à água, só que a população nordestina não tinha acesso à água. Direito à água. Quem mais sofria a família toda com a falta de água, né? Certamente seu pai sofria com a falta de água, seus irmãos. Agora, a mulher sofria duplamente, porque era ela que perdia tempo para ir buscar água, era ela que muitas vezes tinha que levar as crianças juntas, era ela que sofria carregando essa água. Então, é o sol, é o sofrimento, é o tempo que se perde. Então, um conjunto de políticas que não tinham foco, né? Eu acho que a gente podia olhar assim, políticas claramente voltadas para a garantia de direitos da mulher. A nossa história, a gente tem que ter muito orgulho delas, né? Agora eu não lembro quem falou, eu acho que foi a Denise, que a Lei Maria da Penha, mas ainda é insuficiente, precisamos de mais, né? A Lei Maria da Penha é de 2006. A lei do feminicídio nós só conseguimos aprovar em 2015. Né? Quer dizer, de 2006 a 2015, parece que a gente não fez nada, né? Foi toda uma luta e foi muito duro aprovar a lei do feminicídio, que comemoramos muito. Agora, você tem um conjunto de políticas com garantia de direitos, né? Que não só está representado na lei, né? Mas está representado no acesso ao Disque 180 que a gente tinha, o acesso à defensoria pública, um acesso à assistência social, acesso a um conjunto de políticas, formação dos servidores públicos. Então, tem um bloco de política de direitos, né? Tem um bloco de políticas que, rigorosamente, elas não foram voltadas para as mulheres, mas que beneficiaram prioritariamente as mulheres. É o caso das cisternas, né? Que 90% das beneficiárias são mulheres, e muita gente sempre lembra do Bolsa Família, né? Que foi um programa muito polêmico com essa agenda de gênero lá no início, né? A Cauane falava também que a família foi beneficiária do Bolsa Família, certamente era a mãe dela a titular do cartão, né? Como agricultora, inclusive, talvez fosse a fonte de renda monetária dela, né? Porque as outras rendas acaba sendo eu tenho uma galinha ou eu planto, né? Mas ter um dinheiro mesmo, né? Ter acesso a uma renda monetária, o bolso irregular, né? Porque às vezes você vende uma coisa, mas ter aquele dinheiro regular, você sabe que no dia tal do mês vai estar lá na conta, então ajudou a organizar, planejar e criou um debate muito grande no Brasil, né? Que era mas reforça o papel, né, de cuidadora da mulher, reforça o papel da mulher como cuidadora. Então, quando a gente começou o Bolsa Família, tinha todo esse debate se o programa, na verdade, era questionado se ele estava prejudicando as mulheres. E, na prática, né, 18 anos depois, a gente pode olhar o que dizem as mulheres, né? E é lógico que a gente tem que estar o tempo todo lutando para não reforçar esse papel, porque não é a mãe que é obrigada a levar a criança na escola, ou levar o menino no médico, a menina no médico, ou levar o idoso no médico, ou cuidar da pessoa com deficiência, mas na prática é ela que vem fazendo isso, né? E aí, essa discussão, o Bolsa Família acabou se tornando também um símbolo de acesso à renda, de autonomia para a mulher, de dar margens de liberdade para ela poder fazer escolhas dentro de casa. Então, quando você olha esse conjunto de políticas que vão na educação, que vão na saúde, que vão na geração de emprego e renda, que vão na qualificação profissional, se a gente olhar o Pronatec, lembrei do Pronatec quando você estava falando, Bárbara, 67% do Pronatec voltado para a população de baixa renda eram mulheres. E tinha muita mulher fazendo mecatrônica, fazendo curso de mecânica, fazendo curso de eletricista, fazendo curso de gesseira, né? A gente se orgulhava muito nessa época, porque a gente dizia, bom, é uma oportunidade, né, de mudar, inclusive, o mercado de trabalho. Então, assim,
Acho que a primeira grande questão que eu tiro das tuas questões é o seguinte: não tem uma política, é um conjunto de políticas, e em todas elas tem que existir um recorte de gênero, uma preocupação com gênero em cada E raça, né? E raça também, né, Tereza? A outra que se entrecruza, e aí sim. Então, não adianta a gente falar, vai ter a política para as mulheres que é feita pelo Ministério das Mulheres. Não é isso que a Eleonora ou as nossas ministras faziam, né? O que elas diziam era, tudo que era feito no governo tinha que olhar transversalmente para um processo de inclusão. E aí vale também para a agenda de raça, é isso mesmo. Eu falei muito aqui, vamos abrir espaço para... Eu vou abrir. Agora, Tereza, uma coisa muito importante que eu acho que, durante muito tempo, né, a gente via a desqualificação da política do Bolsa Família e a gente teve como resultado. E aí não é um resultado de fala do PT, é um resultado de pesquisa acadêmica, né? Um resultado que o Bolsa Família tirou o Brasil do mapa da fome. O Bolsa Família diminuiu a violência doméstica exatamente por dar à mulher uma autonomia financeira. E quando a gente olha os gastos do Bolsa Família, eu li alguns textos no período para escrever sobre isso, uma imensa maioria dos gastos estava relacionado ao bem-estar da criança, da família, que era a compra de material escolar, era comprar uma geladeira. E as coisas iam, você vê, por isso que a Cauane, para mim, continua sendo o símbolo de tudo isso. Você vê como as coisas vão, né? Como uma política que é pensada de alguma maneira para atingir a base da base da base, ela vai transformando tudo, né? Ela transforma a família, ela transforma as mulheres. Eliana lindona, chegou assim toda gata. Chegou chegando. Chegou chegando. Gente, a Liana, todo mundo sabe, é vereadora pelo Partido dos Trabalhadores de Recife, esse mulherão aí. Eu falei que isso ia ter mulherão aqui hoje, né? Tá entrando na roda. Eu vou pedir para a Denise, depois a Liana e depois a menina da enxada fazer as questões. Denise. Então, todas as políticas que foram feitas tiveram impactos geracionais, mas o processo de destruição que nós temos nos atiraram... Denise, está cortando demais a sua fala. Você faz o seguinte, sério? Entra e sai de novo, está com ruído e está cortando. E eu boto a Liana para dar boa noite e já fazer a questão, tá bom? Tá bem. Vai, Liana. Boa noite, Fro, maravilhosa. Está me ouvindo bem? Sim. Que bom. Boa noite, Tereza, que alegria ouvi-la. Boa noite, Bárbara, boa noite, Denise, e boa noite toda a comunidade da revista Fórum. Vou pedir desculpas, porque entrei atrasada, mas, Fro, esta que vos fala, caiu da escada, escorregou 8 degraus. Meu Deus! Estou na policlínica, vim na policlínica para ser atendida, porque estou com os pés, cada um parecendo assim uma bola de futebol. Meu Deus! E estou na policlínica do SUS, fui super bem atendida, rapidamente atendida. Cheguei aqui depois de 5 da tarde e já terminou o atendimento, já fiz raio-x, já fui medicada. Veja que coisa maravilhosa. Preciso fazer essa observação só para fazer o elogio ao nosso sistema único de saúde, que é universal para todas as brasileiras e brasileiros. E para dizer que se eu tivesse plano de saúde, se eu tivesse ido para um hospital particular, com certeza, Fro, eu não conseguiria participar do teu programa, porque eu ainda estaria lá. Liana, melhoras, minha querida. Primeiro lugar, melhoras. Quebrou alguma coisa? Não, né? Só luxou. Não, graças a Deus. O médico achou que eu tivesse fraturado, mas não, foi só a luxação mesmo, o inchaço. Tô ótima, maravilhosa. Só que
o médico me colocou uma coisa assim, me pediu para fazer uma coisa meio impossível. Ele pediu para descansar 5 dias. Eu olhei para a cara dele, deu uma gargalhada. Mas tudo maravilhoso. Fro, que alegria estar aqui. Eu não sei se já é o momento de falar, vocês devem ter notado, eu estou no carro, tá? Sim. Ou se era só um cumprimento. Não, pode já fazer essa pergunta. A Denise ia fazer, mas ela estava com a conexão ruim, ela saiu e entrou, eu já estou passando a bola para você. Certo. Eu ouvi Tereza falar sobre o feminicídio e esse é um campo de disputa muito grande, por incrível que pareça. Ai, gente, que coisa tão terrível, né? E das trevas, a gente tem que fazer disputa ideológica sobre fatos. Porque fatos, a princípio, não comportariam disputa ideológica, mas nós vivemos um período de retrocesso, negação da ciência, império das fake news, em que fatos são contestados e trazidos para um debate de disputa ideológica. Eu tenho feito isso todos os dias na Câmara Municipal do Recife, fazendo o confronto ideológico com a bancada fundamentalista conservadora. E a própria expressão feminicídio é uma expressão que é até ridicularizada pela bancada fundamentalista. E aí a gente se vê na necessidade, eu acho que a gente tem que ter muita humildade de reconhecer que determinados discursos conservadores, eles estão, sim, na sociedade, e que quando eles sobem para a tribuna, como tem acontecido, é porque esses representantes, de fato, representam uma parcela da sociedade que tem indagações, às vezes, elementares, mas que, se elas existem, a gente tem que tratá-las como legítimas e respondê-las. O feminicídio, as pessoas fazem um trocadilho muito frequente, infeliz, com o homicídio, né? Feminicídio, homicídio, e a gente tem que explicar que as mulheres são vítimas de homicídio, como, por exemplo, quando há um assalto, ou quando há uma abordagem policial violenta ou equivocada, elas são vítimas de homicídio. Mas que o feminicídio, ele é o homicídio da mulher pelo fato dela ser mulher. E aí a gente trata com números alarmantes, e você estava nos bastidores ouvindo você explicar a trajetória da lei de combate ao feminicídio, e eu acho que, de um modo geral, as leis que disciplinam direitos das mulheres e a integridade física e moral, a Lei Maria da Penha, nos últimos 15 anos, sofreu inúmeras alterações e atualizações. Eu acho que a lei de feminicídio, muito provavelmente, também sofrerá atualizações e alterações. E eu queria, talvez, contribuir colocando essa questão da necessidade da gente fazer com que até mesmo pessoas ligadas a grupos conservadores, aqui eu não vou chamar fundamentalistas, tá? Porque eu acho que tem os parlamentares e tem a base que os parlamentares representam. E aí os parlamentares das bancadas conservadoras e fundamentalistas, eles desempenham uma performance lamentável, muito demagógica, mas a base que eles representam muitas vezes tem questionamentos que eu acho que a gente precisa tratar como legítimos, e eu acho que a gente tem que começar também a disputar a opinião junto a essa base.
talvez até através dos nossos movimentos de igreja, os nossos grupos de evangélicos democratas, etc. Como dialogar com as bases conservadoras que não conseguem compreender por que as mulheres precisam de legislações específicas para a tutela das suas vidas, da sua integridade física e moral. Ótima questão, Liana, porque eu acho que enfrentar, eu acho que eu não teria uma resposta única para esse assunto, ao contrário. Eu estou em busca de respostas também, porque eu acho que essa foi uma talvez, das grandes dificuldades que a gente encontrou, ou das grandes ausências na construção das nossas políticas públicas, né? É como travar um diálogo para que o cidadão, em especial a cidadã, se enxergasse como sujeito de direitos, né? Entendesse essa sua posição, não só para reivindicar políticas públicas, para reivindicar seus direitos, mas para conseguir compreender determinados fenômenos que são tão fortes, né? No caso do machismo e no caso dessa tragédia da consequência, né? Da forma como se reproduz o patriarcado no Brasil, isso é a história do Brasil, né? Se hoje a gente olha a história e consegue entender que a gente carregou, né, infelizmente no Brasil, toda uma marca que envolve não só a opressão de gênero, mas a de raça, né, a de etnias. Então, tem uma carga de preconceito, tem uma carga, né, machista, né, nessa sociedade patriarcal violenta. Ao construir políticas públicas, eu acho que este pedaço é um pedaço que a gente não conseguiu construir para e passo com as políticas, né? Cada vez que você vai construir uma cisterna, você está envolvendo aquela comunidade também num debate sobre as grandes questões que envolvem o direito das mulheres, ao garantir o Bolsa Família no equipamento de assistência social. Essas mulheres estão se reunindo nesses espaços para discutir seus problemas, para se enxergar enquanto coletivo, né, e valorizar a sua posição enquanto mulher, enquanto sujeita de direitos, né? Então, eu acho que estas questões, que eram questões que, de certa forma, e aí fazendo o que eu acho que é legítimo a gente fazer pensando no futuro, né? Autocrítica, não, o que a gente tinha que ter feito a mais, né, que eu acho que vai ter que ser colocado no próximo período, para que a gente pudesse estar construindo isso e não achasse que esse processo seria naturalmente resultado do avanço das políticas públicas. Então, à medida que você dá autonomia para as mulheres, com cursos de qualificação profissional, ou com Bolsa Família, ou com microcrédito, ou com acesso à educação, para naturalmente ela ia se sentir sujeito de direito, e não foi isso que aconteceu, né, em parcela da população. Então, eu acho que tem um enfrentamento muito grande aí. Eu acho que tem uma outra questão, hoje eu falava sobre isso também, que eu tive com os metalúrgicos de manhã, com grupos, né, com coletivos dos metalúrgicos, foi maravilhoso, e estamos aqui num fórum sindical, né, aproveitando aqui, valorizando a presença das nossas metalúrgicas, discutindo exatamente isso. Parte, inclusive, dos servidores públicos reproduz essa lógica, não é, Eliana? Você, às vezes, vai num equipamento de saúde, né, e a mulher vítima de violência que é atendida, se essa profissional não foi tratada, não foi formada, não teve todo um processo de qualificação e discussão, corre o risco dela olhar para essa mulher com aquela cara de que o que você fez para merecer apanhar, né? Ou para assistente social fazer essa, né, olhar com aquela cara, ou como olha o pobre, né? Muita gente na rede de assistência social olha o pobre com aquele preconceito. É pobre porque é preguiçoso. Então,
tem todo um processo de desconstrução das desigualdades no Brasil, e a de gênero e a de raça, que aí se soma quando você está tratando da população pobre de baixa renda, muito, né, com desproteções variadas, que eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos em... A Roberta acabou, a Bárbara acabou me perguntando sobre isso, o que a gente tem que fazer de novo, né? Uma das questões, eu acho que é essa, quer dizer, não é naturalmente garantindo acesso a bens e serviços que esse processo de construção da cidadania se realiza, né? Nós temos que identificar como garantir um processo de debate, de discussão, de formação dos servidores, né, de espaços coletivos de debate, diálogo, para que a gente possa estar avançando. Agora, certamente, não tem lei, não tem decreto que mude essa realidade, né? Então, nós temos um embate cultural gigantesco, né, para enfrentar o racismo, para enfrentar o machismo, o sexismo, e, né, tem até palavra para isso, né, o pobrismo, né, que na verdade é a aporofobia, ou então tem gente que chama de demofobia, que é o preconceito contra os pobres, né, que também é altíssimo no Brasil. Então, eu acho que esse é um desafio gigantesco. Que bom que nós temos parlamentares que estão nessa linha de frente, como você, Eliana, e eu acho que um dos grandes desafios que nós temos a gente fala muito em eleger o presidente Lula, né, eleger governadores, mas nós temos um desafio gigantesco de eleger mulheres negras, né, de ter uma bancada forte do movimento social, dos trabalhadores, para que a gente não passe esse tipo de situação, né? E você ser a exceção, né, num parlamento de homens brancos num estado, né, com toda uma luta, né, de mulheres, de camponeses, né? Minha família é pernambucana, Eliana, então eu me sinto metade pernambucana. Denise, será que a sua rede te permite fazer a questão, minha querida? Tá sem som, Denise. Gente, mas tá um problema muito sério. Eu vou passar, tenta de novo resolver, fala com o Guilherme, acho que ele ajuda. A gente não está te ouvindo. Vou passar para a Cauane. Cauane, faz sua questão. Bom, muito bom, né, estar com vocês, todos vocês, mulheres fortes, guerreiras, né? E aí eu queria deixar só uma questão, assim, que é muito importante para a conjuntura atual, né? Que eu, como mulher agricultora, e como primeira, sim, fui a primeira mulher da família, não só da família de meu pai e minha mãe, mas da família no geral, de todos os tios, sobrinhos e tudo, a primeira pessoa a conseguir um diploma como agricultora e tendo várias políticas, obtendo várias políticas. E hoje eu também vejo a degradação das políticas públicas cada vez piorando, né? Porque, assim, eu trabalho com o poder público e vejo que existem poucas verbas, as verbas são retidas das políticas públicas, inclusive na política de assistência social, no SUAS, já era reduzida e agora ficou mais ainda. E eu queria levantar essa questão para a Tereza e para as outras mulheres que estão aqui com a gente, de como se pode trabalhar nessa construção, já que as verbas estão cada vez mais sendo diminuídas, o governo cada vez mais está, além de diminuir, privando as pessoas de terem os direitos básicos constitucionais e tudo aquilo que a gente antes tinha. Eu sinto muita pena e eu tenho muita necessidade se pudesse, fazia o máximo se eu tivesse condições, faria o máximo para ajudar tantas outras Cauanes, tantas outras Marias afora, tantos filhos de João, de Francisco, do Brasil afora,
que tentam entrar na universidade e não têm mais as mesmas oportunidades, que tentam entrar no mundo do trabalho e não têm as mesmas oportunidades por ter esses privilégios que eu chamo de privilégio porque eu sou privilegiada por ter tantas políticas públicas comigo. Então, assim, eu acho que como sobreviver a tudo isso? E por que as pessoas não conseguem enxergar isso de uma forma diferente? Entendeu? Por que as pessoas não enxergaram que o governo atual iria destruir? Eu fico revoltada mesmo, eu como agricultora, como estudante, como mãe de família, eu realmente me revolto como que tantas pessoas, tantos brasileiros que tiveram a oportunidade de ter políticas públicas abrangentes, que fizeram todas as diferenças nas famílias, puderam colocar aí na conjuntura pessoas do poder que destruíram realmente com as políticas públicas. Eu falo de uma linguagem bem popular, porque realmente, tanto na agricultura como nos indígenas, para as pessoas que são realmente da base, são pessoas que não têm de onde tirar. Então, essas pessoas precisam de políticas públicas. São mulheres, são pessoas LGBTs, indígenas, quilombolas, agricultores, tantas outras pessoas que precisam e que se veem sem nada, porque tudo já mudou. Eu tenho certeza que se estivesse no poder outras pessoas que pensassem no próximo, no momento atual, nós já estaríamos muito mais avançados. Mas, infelizmente, a política regrediu, né? Em vez de avançar, infelizmente, regrediu. E aí eu deixo a bola para vocês e desde já eu agradeço pelo convite, pela participação e me sinto muito feliz em poder estar aqui e digo que a luta é nossa, mulherada. Nós não devemos parar, nós devemos estar sempre levando essas pautas. Eu me sinto muito privilegiada em poder estar falando e conversando com outras mulheres que entendem de políticas públicas, que lutam por isso, porque é muito importante ver a luta das mulheres em relação a todos esses direitos negados que a gente tem constantemente. E quando uma mulher levanta a voz e sabe que ela tem vez e voz, o mundo se cala. Mesmo que não queiram, eles se calam porque nós temos direito e voz. Então, é muito importante a gente estar sempre debatendo e trazendo essa pauta sempre. Políticas públicas para as mulheres é essencial, porque, como Tereza falou, talvez para alguns seja uma coisa simples, mas para a mulher é independência. Quando o Bolsa Família chega na casa de uma mulher, ela tem independência. Se ela sofre com violência, sofre violência contra a mulher dentro da sua própria casa, quando ela tem uma renda financeira, muitas mulheres se prendem por não ter dinheiro, por não ter de onde tirar, porque tem filhos para cuidar e não tem para onde ir, se sujeita a ficar ali presa num relacionamento abusivo. Muitas mulheres se prendem por não ter opção, precisar do marido para comprar uma roupa, um calçado, para comprar até mesmo um alimento. E muitas vezes ela se sujeita por não ter de onde tirar. Então, quando existem políticas públicas para essas mulheres, as mulheres se empoderam, as mulheres reconhecem que podem fazer o que elas quiserem e que elas têm esse direito. E o mais importante de tudo é que quando a gente tem a política pública, a gente se auto-reconhece como mulher e o poder que a gente tem. Porque um simples CRAS, um centro de referência de assistência social, trabalha isso, os grupos de mulheres, as principais coisas de uma cidadezinha pequena, mas quando a gente vai ver, quando a política pública e quando a assistência social é colocada em ação, a gente vê que mulheres se conscientizam que elas têm um poder. É isso, gente. Tereza, aproveita na hora que você estiver respondendo a Cauane, fala um pouquinho para a gente o que já está se elaborando, porque assim, nós aqui no Fórum Sindical estamos indo para um debate que a gente quer saber o seguinte: cadê o programa de governo? Porque a gente tem que fazer essa disputa na rua. Então, assim, pensando nas políticas públicas centrais, né, do próximo governo Lula, que a gente vai lutar muito para eleger, o que está no centro? Né? A gente sabe que tem que ter geração de emprego. Como?
né? Como é que a gente sai desse buraco sem fim que o golpe e o fascismo nos jogou? Então, aproveita essa fala da Cauane e já solta um pouco aí a linha para a gente saber como é que a gente vai fazer nessa disputa, porque a gente tem a memória da construção do que essas políticas foram. Só que a gente viveu um golpe, né? Uma privatização do demônio, né? Uma desarticulação de todas as demais políticas e uma pandemia. Assim, como é que um banco central que virou independente, com o presidente eleito em mandatos separados do presidente da República, de onde vem o dinheiro? Como é que a gente faz para reconstruir esse Brasil para o povo brasileiro de verdade, Tereza? Deixa eu começar com uma questão que a Maria Flor colocou, que eu acho que a Maria Flor colocou, que a Cauane colocou, que eu acho que é super importante, que você vê como ela fala, eu me sinto uma privilegiada, né? Quando, na verdade, foi um direito seu que você conquistou e que os outros não tiveram. Mas quando você diz isso, olha o lugar que você se coloca. Você fala assim, eu me sinto privilegiada e eu queria que todos tivessem, né? O que acontece no Brasil, aí, continuando só fazendo gancho com o que a Liana tinha já nos trazido, é que existe o que a gente chama de cultura do privilégio, de que alguns setores não aceitam que a maioria seja incluída. Então, você fala assim, não, eu fui privilegiado porque eu tive acesso ao ProUni, eu tive cisterna, eu tive luz para todos. Todo mundo podia ter o mínimo, o básico, o elementar, né? E parcela da população brasileira, né, que sequer é rica, não, se sente ameaçada porque a população pobre está sendo incluída. Então, parcela do que a gente tem que mudar no Brasil é, sim, cultural, é, sim, ideológico, né? Pegando uma política pública que eu acho maravilhosa, que a gente não falou aqui, e que eu acho que representa muito isso, que é a cultura do privilégio, que não foi esse privilégio que você falou. Quando a gente fala de cultura do privilégio, que é um termo conceitual, é assim, eu me sinto privilegiado e eu não quero que os outros tenham o mesmo privilégio que eu. Quer dizer, eu tenho acesso à educação, então vai ser, se eu tiver acesso à educação, eu vou estar melhor que os outros. Por quê? Não seria tão melhor se todo mundo tivesse acesso à educação, tivesse acesso a bom emprego, todo mundo pudesse comprar uma calça bacana, todo mundo pudesse comer fruta, verdura, legumes, né? Se alimentar bem, todas as crianças pudessem, né, estar na escola, ter acesso à saúde. Não, tem gente que acha que não. Por quê? Porque eu vou perder esse lugar, né, que me faz diferente, que me faz melhor, porque eu tenho privilégios. Então, pegar a lei da PEC da doméstica, que foi uma polêmica no Brasil. Parte das trabalhadoras no Brasil, mulheres, negras, trabalhavam de sol a sol, com carteira assinada, e não tinham os mesmos direitos que os outros trabalhadores. Não tinham direitos elementares, não estou dizendo nem um salário melhor, não estamos falando de acesso a direitos básicos elementares. Não eram tratados como um trabalhador de segunda linha, certo? Nem sei que nome dá isso, a gente chama de trabalhador de segunda linha para não... Porque a ideia não é ofender as trabalhadoras domésticas, ao contrário, né? Então, assim, uma parcela da população se revoltou, inclusive diz isso, que é contra o governo Lula, o governo Dilma, porque teve que pagar, olha, vejam só, né, férias para a empregada, teve que assinar a carteira e dar FGTS, e quando demite tem de acesso... Então, você fala... Limite de jornada. Gente, limite de jornada, não tinha limite de jornada. E aquele papo, Maria Flor, que era um papo, chega a arder, né, no ouvido, que assim, mas a pessoa, ela mora na minha casa, tem tudo, eu trato ela que nem como se fosse a minha família, da família. Né? Tereza, só te cortando
pouquinho, a excrescência nesse Brasil herdeiro da escravidão, ela está presente na arquitetura. O Brasil, acho que é o único lugar do mundo ainda que tem dependências de empregada, que fica lá no fundo, na área de serviço. Né? Não existe isso em outro lugar. Às vezes sem janela. Não existe em outro lugar. Não existe em outro lugar. Existe no Brasil. E é praticamente exclusivamente usado por mulheres negras, né? Então é disso que nós estamos falando, né, gente? Aí aquilo que a gente estava falando, que junta uma coisa com a outra, né? E vai às últimas consequências, você tem um trabalho, né? Que você tinha que super qualificar, que é um trabalho. Se eu estou trabalhando aqui, tem alguém fazendo a minha comida, né? Se eu não estivesse fazendo, eu teria que fazer. Então, em vez de você valorizar, não, aí não tem direito, é um horror. E em outros lugares do mundo, super bem pago, diga-se de passagem, tanto é que as pessoas não têm, né? Tem todo um processo de relação com esse tipo de trabalho, né? Então, você, pegando esse exemplo aí das trabalhadoras domésticas, para a gente concluir aquela fala, né, que envolve aí a questão cultural. A gente pegou a questão da cultura da violência, né, com feminicídio, mas tem essa cultura também de que a mulher tem que aguentar tudo, essa cultura de que a mulher tem um emprego menos valorizado, que ganha menos, e algumas delas sequer direito trabalhistas tinham, como era o caso das trabalhadoras domésticas. Aí, Maria Flor, tentando entrar no que você me perguntou. A primeira grande questão é a seguinte: nós, diferente de qualquer outro, nosso programa tem mais um monte de coisa que nós queremos fazer, certo? Mas nós fizemos. Uhum. Nós temos 13 anos aqui, mostrando o que, né? No caso de programas de transferência de renda, 100 mil estudos no mundo todo mostrando o que o Bolsa Família representava. Reduziu até suicídio nas mulheres. A gente tem um estudo mostrando redução de suicídio. Você fica até se perguntando assim, né? Por que foi tão motivado, né, a estudar? Porque é um programa muito bem sucedido e ele teve impactos em áreas que a gente nem esperava, né? Como eu estava falando do negócio da cisterna, a gente também não esperava que fosse olhar a questão da cisterna tão claramente vinculada à questão da mulher, como é o caso do Bolsa. Então, primeiro, reconstruir não será trivial. Uhum. Reconstruir a rede de assistência social que foi destruída, né? Tão bacana teu depoimento falando dos equipamentos da assistência, dos CRAS, onde eles estão, né? São equipamentos que estão nos bairros mais pobres, muitos estão fechados hoje, ou trabalhando com meio período só, ou trabalhando a portas fechadas, né? A rede de assistência social teve 67% dos seus recursos cortados. Sabe o que é isso? Quer dizer, a gente já achava na época que o que tinha de recurso financiando a rede de assistência era insuficiente. Aí cortaram 67%, quer dizer, sobrou 1/3 dos recursos. Não é possível, né, garantir acesso, garantir programas de transferência de renda, garantir acolhimento, serviços socioassistenciais, sem ter recursos para assistência social e sem ter trabalhadores e trabalhadoras, principalmente da rede de assistência social, com uma remuneração digna, trabalhando em condições dignas. Então, assim, reconstruir não será trivial. Então, hoje, se você me disser assim, Tereza, qual é a prioridade zero? Eu diria, a prioridade zero é reconstruir o Estado brasileiro. Certo? Isso não será fácil, por quê? Porque o processo de desmonte foi muito profundo, né? Então, tem algumas coisas que a gente perdeu definitivamente, né? Como o sucateamento da Conab. Mas nós sabemos lidar com a Conab, vamos reconstruir, né? Então, tem coisa que a gente perdeu e vai ter que reconstruir. E tem coisa que está funcionando mal, que vai ter que ser reconstruída. Então, reconstruir é a prioridade zero. Não será trivial, mas não será igual a 2003. Não será igual a 2003 por 2 motivos. Um, porque nós aprendemos muito. Quando a gente assumiu em 2003, a gente não tinha toda esse período de aprendizagem, né?
Então, acho que a gente sabe hoje muito bem o que fazer, por onde começar, onde trabalhar, como trabalhar com essas questões transversais, coisa que eles não valorizam, que para nós é uma essência do funcionamento público, né? Não põe cada ministério na sua caixinha. A questão da segurança alimentar e nutricional, por exemplo, que está ligado diretamente com a agenda de produção de alimentos dos agricultores, ao mesmo tempo está ligado diretamente com colocar esse alimento saudável na mesa do trabalhador e da trabalhadora, garantir a alimentação na escola para as crianças com o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Como articular tudo isso? Nós fizemos, nós transformamos por dentro do Estado brasileiro. Vamos ter que reconstruir, mas eu acho que a gente tem uma experiência que a gente não tinha lá em 2003. A segunda questão é que o Brasil não só está numa situação muito pior, como muitas coisas foram modificadas. Pegar uma questão fundamental, por exemplo, mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje é um horror. Eu até tinha feito um slide aqui para mostrar para vocês, mas eu acho que a gente não vai ter tempo, né? Mas, assim, o desafio, né, pegando uma coisa que o Lula já vem dizendo, né, com relação à reforma trabalhista, nós vamos ter que fazer uma reforma trabalhista. E tem gente que fala, vamos retomar toda a CLT. Não, a reforma trabalhista que nós temos que fazer é recompor direitos. O direito dos trabalhadores tem que ser recomposto. Mas não adianta voltar para a velha CLT. Sim. Nós temos que avançar. E nem os trabalhadores desejam isso, né? Os trabalhadores querem uma nova reforma trabalhista decente, né? Então, nós queremos recompor direitos, nós vamos ter que olhar para os novos desafios do mercado de trabalho, sim, né? Sejam os novos desafios colocados com a Revolução Industrial 4.0, 5.0, a questão da revolução digital, da transição ecológica, dos empregos verdes. Então, tem um conjunto de questões colocadas no mercado de trabalho, eu citei aqui algumas delas, mas são várias, como também um processo de desorganização do mercado de trabalho, com o aumento da informalidade, né, com a completa desorganização e perda, né, de acesso, né, e de organização do próprio movimento sindical. Então, tem um conjunto de questões a ser retomada. Nós tem uma agenda para frente, portanto, nós temos desafios da próxima década, nós temos aprendizagem e nós temos a necessidade de reconstruir. No caso do trabalho, por exemplo, está a zero, né? Acabaram com o Ministério do Trabalho e Emprego, um dos ministérios mais antigos do Brasil. Eu acho que, Tereza, para mim, só não acabaram com o SUS, porque eles tinham isso em mente, só não acabaram porque veio a pandemia. Senão, eles teriam acabado. Porque é impressionante o trator, né? Bolsonaro dizia isso, que ele foi eleito para destruir. Para destruir. E ele cumpriu. Fez. Ele cumpriu. Agora, eu estou lembrando aqui de uma pesquisadora, que é uma pesquisadora do IPEA, uma mulher também maravilhosa, que é a professora Ana Peliano, pesquisadora do IPEA, cumpriu um trabalho fundamental na área de fome, desnutrição. E ela, uma vez eu ouvi ela falando uma coisa que me chamou muita atenção e que ela está certa. Que, assim, o Estado tem períodos que a gente avançou e períodos de retrocesso, mas quando a gente retoma, tem uma memória do que foi feito que permanece dentro do Estado. E muito disso permaneceu. Todo o desmonte que nós passamos na Petrobras, né, Bárbara? Tem muita memória que está lá colocada, com a quantidade de técnicos de ponta, de linha que nós temos, com todo o processo de construção que nós fizemos, né, dessa empresa fantástica, que foi exemplo do Brasil, e o orgulho dos trabalhadores e a qualidade técnica. Por mais que eles tenham destruído, desorganizado a Petrobras, tem uma parte da nossa memória que está ali dentro, que continua. Então, a retomada é uma retomada daquela parte do que é a nossa experiência, ela parte dessa necessidade de reconstruir, de olhar os desafios, mas tem muita coisa no setor público que eles destruíram o serviço, mas a memória está guardada, né? Então, eu acho que está acumulada, né, no serviço público, no como fazer, né? Então, eu acredito que a gente tem um potencial enorme para retomar. Nós já saímos do mapa da fome, vamos ter que sair de novo, né?
A insegurança alimentar, alguma insegurança alimentar, eu estava lendo isso hoje, é muito assustador. Metade da população brasileira hoje sofre de algum tipo de insegurança alimentar. É assustador, porque, né, o que você acabou de dizer, e eu vi o Lula falando para os blogueiros, eu falei, nossa, ainda bem que ele está muito antenado em relação a isso. Especialmente essa reestruturação produtiva e especulativa do capital, houve uma enorme reestruturação, né? As políticas elas têm que estar associadas a isso e para a geração de emprego decente. Porque se a gente não fizer isso, vai ser muito mais complicado a gente voltar ao patamar que a gente estava em 2015. Né? Assim, para a gente chegar ao patamar de 2015, vai ter que ralar muito. O que eu acho que vai ser rápido, sabia? Porque, tem que ser muito rápido. Vai ser rápido. Não vamos demorar de 2003 a 2015, que nós levamos, né? Sim. Eu acho tem tecnologia, né? Tem uma tecnologia aí. Tem conhecimento acumulado, conhecimento de como funciona o Estado. E assim, os limites colocados, eles vão ter que ser superados. Agora, aquilo que eu estava falando é verdade. O Lula não vai fazer tudo sozinho. Ele passa falando isso, né? Sim. Vai depender da gente, da organização do movimento social, do movimento sindical, que dentro do movimento social acho que tem um papel fundamental, né? Os sindicatos dos servidores, né? Dos servidores públicos, das nossas empresas estatais. Então, acho que tem um papel estratégico aí, não só na reconstrução do Estado, mas nos ajudando a desconstruir essa sociedade machista, sexista, racista. Né? Então, tem um processo que a gente vai ter que cuidar para e passo. Né? Não é primeiro eu faço a política pública e depois eu olho como superar o machismo, o sexismo, né? O racismo. Não, nós vamos ter que ir para isso. Voltando ao que você tinha me perguntado, para isso, Maria Flor, eu acho que nós vamos ter que avançar em políticas afirmativas, mais do que a gente avançou ainda. Né? Então, assim, eu acho que a gente fez muito, acho que foi um exemplo, mas eu acho que a gente deveria ter ousado mais. Né? Em algumas ações... Né? Fico pensando, se pegar a fome, você estava falando da fome, né? Só não para te corrigir, né, quem sou eu, mas assim, não é hoje, o dado esse de que 55% da população tinha alguma insegurança alimentar é de dezembro de 2020, Sim. há 1 ano e 3 meses atrás. Sim. Ou seja, hoje provavelmente está pior. Está pior. Né? Porque tem menos auxílio emergencial, tem mais desorganização no mercado de trabalho, o povo está mais endividado. Né? Moradia, Tereza. Olha o que a gente vê nos grandes centros, virou um campo de refugiado. As cidades do Brasil, você passa, não é só embaixo de viaduto, você vai no centro de São Paulo, você anda, assim, a 2 quilômetros de barraca das pessoas de família morando na rua. Pulando corpos negros em geral, e hoje muita mulher, muita criança na rua. Agora, olha só, se esse mesmo dado que foi trabalhado pela Rede Pensando, os 55% de insegurança alimentar, tem uma informação que foi pouco veiculada na minha avaliação, por todos nós que usamos muito essa pesquisa, que foi fundamental, que você sabe qual é o grupo onde a severidade da pobreza é mais grave? Mulheres, negras, periféricas, chefes de família. Sim, então, claro. Explicita o nível de desigualdade, né, que hoje afeta as mulheres. Então, assim, o que se faz com essa informação? Né? Não basta só dizer eu vou resolver o problema da insegurança alimentar para todos os brasileiros. Se eu sei que a mulher, chefe de família, negra, com menino pequeno, periférica, é a que mais sofre da fome, alguma ação eu vou ter que fazer diferenciada com relação a esse público. Senão não atinge, né? Senão não sai, não move essa montanha, né? Então, eu acho que a gente vai ter que ousar em políticas públicas, né? Terá que ousar em políticas públicas que olhem especificamente esse tipo de situação. Acho que nós vamos ter que enfrentar determinadas
situações dramáticas, né? Eu falo demais, né, gente? Vocês me interrompem aqui. Será que eu consigo dividir minha tela para mostrar um dado só aqui para vocês? Manda para mim, Tereza, no meu WhatsApp, que o Guilherme sobe, porque acho que precisa estar cadastrado no e-mail. Manda para mim o slide que você quer mostrar. Enquanto isso, enquanto a Tereza vai... Gente, eu esqueci hoje de pedir, de passar o chapéu, né? Você que está aí brigando no chat, se a gente é ou não é vitimista, né? Usando de maneira muito equivocada o que a Cauane disse. A Cauane colocou com todas as letras que ela, claro que ela tem mérito, óbvio que ela tem mérito, mas ela teve oportunidade. Então, gente, por favor, entendam isso. Política pública é um direito. O governo do PT desenvolveu essa política e a Cauane teve oportunidade para poder estudar, para poder sair de um lugar social de exclusão e hoje ser essa pessoa incrível que ela é. Então, aqui ninguém está se vitimando, né? A gente está falando sobre política pública. Os governos, eles têm a obrigação de fazerem política pública. E política pública pode ser transformadora ou pode ser excludente. Na verdade, o que a gente está disputando? A gente está disputando orçamento público. É isso que a gente está fazendo. O PT usou parte, né, desse orçamento público não para encher o rabo de banqueiro, gente. Usou para transformar a vida das Cauanes. Então, isso é bem diferente, né? De meritocracia, dessa bobagem toda. E ninguém aqui está fazendo vitimismo. A gente está dando dados. A Tereza, inclusive, mandou aqui, deixa eu já... Você conseguiu, Tereza? Não mandei, não. Manda aí. Então, ó, enquanto a Tereza está mandando, gente, olha aqui. Eu não vi um único superchat. Como é que a gente sobrevive? Jornalista come, gente. Jornalista come. A gente precisa que vocês se tornem membro do nosso canal, que vocês consigam dar maior visibilidade e relevância. Então, não tem graninha para virar membro, não tem a cervejinha. Sabe o que você faz? Pega o nosso link e manda ele para os amigos, para as amigas, para conhecer a Cauane, se ainda não conhece, para ouvir a Tereza, para ouvir a Bárbara, a ouvir a Liana, que teve que sair porque estava com dor e foi comprar remédio, a nossa professora querida, coordenadora do Sindjut, que caiu, porque a internet dela está uma desgraceira e ela não consegue estar aqui. Vocês veem que a gente faz o programa na raça. Então, vocês precisam ser solidários com a gente também. Então, é isso. Passei meu chapéu, a consciência de vocês. Contribuam com a Fórum, façam esse canal se fortalecer, porque a gente vai precisar disso neste ano e ao longo dos próximos anos. Conseguiu mandar, Tereza? Consegui. Peraí. Tô mandando, Guilherme, para ti. Bota na tela, porque a Tereza quer mostrar essa imagem. Eu acabei de te mandar no WhatsApp. Aqui quem faz, quem sabe faz ao vivo, assim, na correria. Bárbara, enquanto o Guilherme está baixando a imagem, entra na roda. Então, a primeira coisa eu queria falar, assim, que meritocracia, gente, meritocracia é o meu ovo. Não existe, nem tenho. E eu nem tenho um. Essa história, você tem que ser forte, você tem que ser guerreira. Não existe, eu posso ter a força que for, a guerreira que for. Se eu não tiver acesso à educação, eu não tenho nenhuma modificação na minha vida. Né? Se eu não tiver... A Cauane fala muito bem. Cauane, eu repito muito. Hoje eu não moro em Natal, eu moro em Macaé, no norte do Rio, devido a ser diretora do sindicato. E a sede é aqui, e eu precisei me mudar. Mas eu conto muito às pessoas a revolução que foi o início do governo do PT, quando ele fez o programa de cisternas e o Luz para Todos. Eu digo, vocês não fazem ideia do que era o nordestino. Toda pessoa, quando chegava na idade de Cauane, que ela estava estudando, a ideia era sair, era o êxodo rural.
Porque não tinha escola, gente, não tinha água, eu não tinha como acumular, não tinha cisterna, eu não tinha como acumular água, então eu não tinha como ter plantio, eu não tinha como ter sobrevivência, eu não tinha como ter animais. E quando vem a energia, é muito importante para as pessoas entenderem o que é não ter energia. Eu também não consigo armazenar alimentos, né? Então, quando chegou a geladeira nas casas, né? E as geladeiras foram também doadas dentro do sistema de luz para todos, havia um programa também de doação de geladeiras. Então, as pessoas também podiam acumular alimento. Imagina você conseguir agora armazenar água e comida. Nossa, eu acho que é um pouco necessário para a nossa existência. Mas as escolas não estavam lá, não tinha transporte. Eu falando que eu sou aluna de escola técnica, né? No Rio Grande do Norte tinha uma escola técnica em Natal e tinha um campus avançado pequenininho em Mossoró. Hoje existem 8 campos espalhados no interior, né? E isso faz uma revolução, porque hoje IF, né? Os IF são os maiores aprovadores dos vestibulares, hoje chamados Enem, do Estado. Então, vocês viram, Bárbara, aquela menina do Ceará, que ela foi manchete essa semana, assim, uma pesquisadora com 16 anos, de escola técnica, assim, descobrindo coisas com o planeta. É incrível, uma menina de 16 anos, numa área tão restrita, tão, né, que a gente só achava que podia ser lá nos Estados Unidos, na Rússia, olha lá, aqui no Brasil, no Ceará, acontecendo. Gente, olha, quem não chora não mama. Veranice, muito obrigada pelo superchat. Jairo, querido, Jairo é um educador cutista, assim, incrível, maravilhoso, também contribuiu com a gente. Muito obrigada pelo superchat. A gente tem que dar uma chacoalhada, né? Senão, assim, show de live, Fro, mulheres maravilhosas. Muito obrigada, Veranice. A gente aqui tenta fazer o melhor. Bárbara, eu te cortei, conclui. Não, então falando assim, e dentro desse processo de educação, eu vou entrar só um pouquinho assim para a gente entender como a educação é revolucionária, mas ela não é para todos, né? Então não adianta eu ter a garra que for se eu não conseguir estudar. E é tão importante, o primeiro presidente da Petrobras indicado pós-golpe, né? A primeira modificação que ele fez na Petrobras, e adivinha o que foi? Ele acabou com a Universidade Petrobras, porque disse que uma estatal como a nossa, a que a gente conseguiu explorar petróleo no pré-sal, não precisava de uma universidade. Então, é só para a gente entender o quanto são políticas, sim, que decidem esses acessos, né? E também só falar um pouquinho, pedir, já que eu entrei na roda, pedir para a Tereza conversar um pouco, porque a gente está falando de, sim, precisamos de mais representatividade feminina, precisamos de mulheres envolvidas nas políticas, até para gerar mais políticas, até para a gente gerar nossos assuntos e o que são nossas necessidades. Não sermos tratadas como minoria, nós não somos minoria, nós somos maioria, né? E precisamos, sim, de políticas e de mais representatividade feminina. Mas não é qualquer mulher, né? A gente não pode... Ai, gente, olha, conversar com uma ex-ministra desse quilate aqui, da Tereza, e aí eu estou pensando na ministra atual aí, deste desgoverno, né, das mulheres, né? Ela representa alguém, fez alguma política inclusiva, né? Não, a gente não pode eleger mulheres que não sejam progressistas, nem mulheres que estejam neste campo, né, de esquerda, que a gente pense e que sejam feministas, porque o feminismo lida com igualdade de direitos, né? Porque se alguém é contra a igualdade de direitos, a gente tem que ter um problema com essa pessoa, né? Igualdade de deveres só vai ser quando os homens parirem. Hoje eles não estão parindo, só nós, então vai ser só de direitos mesmo que a gente está querendo, né? Então, falar um pouco desse ambiente e o quanto ainda existe, sempre existe o machismo, o patriarcado, eles têm métodos muito dinâmicos, né?
Então, eles sempre tentam nos conter, nos silenciar. Aí, não, vamos dificultar a educação, vamos dizer que esses empregos aqui que ganha mais dinheiro, as mulheres não podem, né? Então, as políticas que são o ambiente de decisões, também não pode mulher, porque vamos contê-las, elas não podem. Então, no ambiente da política, há muita violência política de gênero, né? O golpe da Dilma é um espetáculo de violência política de gênero. A morte da Marielle é outro, um espetáculo de horrores, né, gente? Né? Então, como podemos sensibilizar, assim, termos mais mulheres progressistas, pelo amor de Deus, né? As que estão lá hoje, não. Para que a gente possa ter mais representatividade, mais esse campo de diálogo e mais vozes dentro dessa nossa área. Tereza, a imagem já está aqui. Se você já quiser emendar, porque a gente está chegando no final, e eu sei que você tem jantar, eu sei que você tem filha adolescente. Tem meu segundo turno aqui. Meu segundo turno. E eu já queria agradecer a Maria Edina, está dizendo que a nossa live está maravilhosa. Olha, eu adoro quando eu junto mulher aqui. Eu estou lembrando, Tereza, a Dilma, o ano passado, né? Porque sempre no próximo do 8 de maio, pelo menos a live próxima é só mulher, não tem nenhum macho aqui. A gente faz questão, porque é difícil, né? Juntar a mulher. A Dilma, ela ficou 2h20, ela esticou a perninha. A Márcia Tiburi, em Paris, assim, 3, 4 horas depois, assim, Fro, não aguento mais, eu estou exausta, que são 2h da manhã. E a Dilma não foi embora, ela ficou 2h20. Então, assim, por que eu acho isso? Primeiro, que a gente tem um pouco, ligado com o que a Bárbara falou, essa violência política, às vezes, gente, ela se dá até na live. A gente tem quando a gente está só mulher, a gente tem uma segurança, uma tranquilidade de conversar que é diferente quando tem um monte... Claro, tem um monte de jornalistas, eu não estou chamando os jornalistas de machistas e tal, mas tem uma dureza aí, que também é cultural, que quando está a mulherada, a coisa foi muito tranquila. A gente falou de literatura, a gente foi para tantos lugares. Eu tenho certeza que a Dilma lembra até hoje deste bate-papo, porque ela não quis ir embora. Ela ficou aqui assim um tempão. E Vai, é uma cultura, né? É impressionante a cultura dela. As pessoas não têm ideia. Não tem. Fala sobre vários assuntos, fala sobre o que está acontecendo na Ucrânia, fala sobre petróleo, entende energia. É uma supercultura. Mas, assim, falando em mulher corajosa, gente, essa menina descer na formatura, num lugar, ela toda linda, de vestido de baile, com uma enxada, empunhando uma enxada, foi muito corajoso. Não, olha, sinceramente, eu fico pensando aqui... Aquela cena é uma cena que nos aponta que o Brasil pode ser diferente, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar esse oportunidade. O Brasil pode ser diferente. E o que faz a população com essa oportunidade? Eu lembro, na Bahia, uma vez assistindo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a orquestra que foi montada, né, na ocasião pelo nosso governador Jacques Wagner. Gente, esqueci o nome da orquestra. A orquestra é maravilhosa, a orquestra de crianças jovens da periferia, que são olha, é uma coisa espetacular, né? Você vê um jovem pobre, negro, da periferia de Salvador, com um instrumento na mão e tocar nas melhores, concorrer e ganhar prêmios nas melhores orquestras do mundo. Ai, não, foi... É lógico que tem o mérito dele, não é qualquer um que pega um violino e sai tocando. Eu, por exemplo, não tenho o menor mérito para pegar violino e sair tocando. Posso ter outros, né? Vou daqui a pouco pilotar meu fogão ali, para lá, mas também
né? Tirei 22 milhões de brasileiros e brasileiras da fome, certo? Mas cozinho para agora tocar violino, realmente, não sei se com muita oportunidade eu teria esse dom, né? Outra coisa é você como se pega nas oportunidades. O que a gente verifica nos nossos jovens que entraram pelas políticas de cotas nas universidades, dos nossos jovens que se aproveitaram, né, do Reúne, do ProUni, do conjunto das políticas públicas, e como eles disputam par e passo com qualquer outro brasileiro porque tiveram oportunidade. Agora, uma coisa é um aqui, o outro ali, né, como estava a Bárbara dizendo, a meritocracia, um teve a chance, um foi ajudado por não sei quem. Outra coisa é uma geração toda está saindo da pobreza, uma geração toda está entrando na universidade, uma geração toda de mulheres, né, ver uma presidenta da República mulher e falar, gente, eu posso. É isso, a dor do golpe é a dor deles imporem que a mulher não conseguiu. Isso, para mim, é a essência do golpe, né? Não, provar que uma mulher não conseguiu ser presidente da República, com tudo aquilo que a gente conseguiu realizar, né? E o que eles também tentaram com Lula, né? Destruir a memória de um trabalhador poder ser presidente. De um trabalhador. Daí tal perseguição, porque nessa sociedade de classe, essa elite, ela não admite isso, né? Uma mulher... Nordestino, né? Lembrando aquilo que a gente vinha dizendo, né? Sim, pobre nordestino, sem um dedo, e uma mulher... que lutou contra a ditadura militar, né? Então, você tem aí uma representação, né? Que eu acho que fala muito disso que a gente estava falando da cultura do privilégio e, além de todos os nossos méritos, nós que estamos aqui, e dos méritos da Cauane, né? Esse se dá conta do que... Eu acho que ela nem se dava conta que ia ter 100 milhões de views na imagem dela, mas de como ela estava naquele momento mostrando aquele orgulho dela. Porque o orgulho não é eu estou orgulhosa de me formar. Eu sou filha de agricultor, meu pai e minha mãe lutaram para que eu estivesse aqui, junto com o meu país, e eu não vou ter vergonha da enxada que viabilizou minha família Parará. Então, assim, muito linda essa tua história e muito corajosa essa tua representação. Assim, eu queria aproveitar e te homenagear aqui. E já estourou o nosso tempo, né? Já estourou. Você quer que eu mostre a imagem para você fazer o comentário? Não, vamos. Se a gente estourou o tempo aqui, vamos... Não? Se você tiver... Um segundo, que eu para mostrar desigualdade, gente. Porque o povo vem com esse papinho de que não tem desigualdade, não tem desigualdade. Olha só. Esse edifíciozinho verde, né, essa barrinha verde, isso aqui é o mercado de trabalho e a gente aqui só tem os desempregados. É a taxa de desempregados e desempregadas no Brasil, o último dado que nós temos que dar para abrir, que é o terceiro trimestre de 2021. Né? Se a gente só olhar a média do que está acontecendo no Brasil, a gente fala o quê? A taxa de desemprego no Brasil é de 12,6%. Estão vendo aí essa coluninha verde. Só que olha o que é a diferença da desigualdade. Aqui nós não estamos falando, a mulher trabalha menos ou é preguiçosa, não. Aqui é só quem está procurando emprego, porque só é desempregado, segundo o IBGE, aquele que quer trabalhar e está procurando emprego. Então, a taxa de desemprego entre os homens é de 10,1%. Homens brancos, gente, eu coloquei até aqui do lado, 8,5%. Olha a taxa de desemprego entre as mulheres, que é essa coluninha azul. Então, os homens, a taxa de desemprego é 10%. Quando os homens são brancos, a taxa é 8,5%. Quando são mulheres, a taxa é 15,9%, que é o dobro da dos homens brancos. E quando as mulheres são negras, a taxa de desemprego é de 18,9%. De forma que falar de taxa de desemprego em geral é esconder um dado da realidade, porque entre as mulheres e entre as mulheres negras,
o desemprego é muito maior. Isso é um dos fenômenos para a gente enxergar a desigualdade. Como enfrentar essa desigualdade? Que é uma desigualdade de oportunidades. As mulheres têm menos oportunidades, né? Por que elas são mais desempregadas? Porque tiveram menos oportunidades, porque as portas estão fechadas. Então, há que se construir políticas públicas para garantir um processo de superação dessa desigualdade que envolve gênero no mercado de trabalho, assim como em tantas outras frentes, né? Eu quis mostrar, porque às vezes visualmente você fica falando de desigualdade, você não consegue enxergar. Essa tabelinha aí te coloca assim, né, no tratamento de choque, né? Enquanto homens brancos é 8,5% a taxa de desemprego, entre as mulheres negras é mais que 100%. Mais que 100%. Por que será? Aí fala, porque não quer trabalhar. Não, gente, essas aí são as que estão procurando emprego. Então, quando a mulher negra está procurando emprego, ela encontra mais do que 2 vezes menos oportunidade do que os homens de acessar qualquer vaga, né? Então, esta superação é uma superação que tem que ser feita pelo país e que tem que ser conduzida pelo Estado, né? Garantindo aí políticas públicas inclusivas no mercado de trabalho, assim como na saúde, como na educação, como nos direitos, como no combate à violência doméstica, como no combate à violência que a gente enfrenta na rua todos os dias. Então, a gente acho que vinha construindo uma agenda fantástica de direitos, que ainda estava muito longe, né, do que seria o ideal, né? Tão longe, né? Mas a gente estava num processo, e eu acho que é possível, sim, retomar esse processo de construção, e não só possível, como necessário e urgente, né? E eu espero que no próximo 8 de março a gente tenha aqui uma outra bancada de mulheres maravilhosas contigo, Maria Flor, comemorando a virada, né? Também esperamos, Tereza. Gente querida, a gente está chegando no final e eu sei que a Tereza estava toda preocupada com o jantar. Eu vou passar uma rodada geral para vocês darem tchau para o pessoal. E eu agradeço imensamente Cauane, Bárbara, Denise, que fez um esforço monstruoso para estar aqui, Liana, que estava, gente, no hospital. Olha que live incrível, a mulherada é demais. Eu nunca me decepciono com as minhas companheiras, nunca. Elas não me deixam na mão, nunca. Elas tentam até o último momento. Então, assim, para as queridas maravilhosas que estão aqui, a gente vai celebrar um 8 de março, ano que vem, diferente, né? Graças à nossa luta, graças à nossa organização. Então, vou começar com a menina da enxada, que abriu lindamente esse programa, para ela se despedir, Bárbara, e depois passo para a Tereza, e já avisando quem está aqui, próximo Fórum Sindical, Jamil Chad. A gente vai conversar um pouco, como é que está, né? Ele está lançando um novo livro, o Jamil está lá, assim, entre os correspondentes internacionais. Jamil é um cara muito sério, né? A gente está falando de guerra, conflito, etc. Acho que o Jamil traz uma luz aqui para a gente, lá, né, onde ele está sediado. Então, a gente vai trazer novamente o Jamil para conversar. Já coloquem aí na agenda, quinta-feira que vem, às 18h30. Menina da enxada, Cauane, linda. Muito obrigada, gente. Foi um prazer conversar com vocês, com Tereza, com Maria, com Bárbara e com as outras também que estavam aqui com a gente. E dizer, mais uma vez, reforçar, né? Que o Brasil precisa de oportunidade. Essa oportunidade que eu tive e que tantos outros jovens como eu estão lutando e estão sem, né? Então, reforçar isso e dizer que estamos lutando e que nós, mulheres, possamos lutar cada vez mais para que essas oportunidades venham a ocorrer e que no final do ano, né, daqui a pouquinho, acho que já está perto, porque a gente, quando vê o tempo já passou, nós teremos mais uma vez uma oportunidade de mostrar que podemos fazer a diferença nessa conjuntura tão difícil de desenvolver, nessa conjuntura tão difícil que estamos vivendo no momento. Nós podemos ser diferentes
E nós temos a força para isso. Vamos à luta. E muito obrigada pela oportunidade aqui de estar mais uma vez, Maria, sempre querida, me dando a voz, né, de contar um pouquinho da minha história e dizer que estamos juntas. O que der e vier, muito prazer estar com todos vocês. Obrigada, querida. Bárbara? Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez estar aqui conversando. A Flor sempre muito atenciosa, sempre muito atual, dinâmica, traz nossas inquietudes de forma maravilhosa, né? E dá esse espaço incrível para a gente poder dialogar. Que prazer, Tereza, te conhecer. Menina da Enxada, eu já vi aquele teu vídeo tantas vezes, sabia que era do Rio Grande do Norte, nunca imaginei que um dia eu ia estar numa live com você, mulher. Estou aqui morrendo de emoção e felicidade. E, de fato, precisamos, sim, falar de nossas questões e da necessidade de políticas públicas inclusivas, né? De verdade. Sim, a gente estava num governo progressista e estava começando, como Tereza falou também, estava começando, já parecia ser uma revolução e fomos interrompidos. E eu lembrei, Tereza, quando você falou isso, a gente estava começando e como incomodou, né? Ver empregada com direitos, empregada doméstica com direitos, de carteira assinada, ver filho de empregado em faculdade, como isso incomodou. Que loucura! É que nem as pessoas, tem umas pessoas no chat incomodadas dizendo que a gente está de vitimismo. Meu Deus, que loucura! Então, a gente precisa conversar muito mais ainda de muita coisa para a gente diminuir essa histeria coletiva, né? E sim, espero ano que vem estar aqui vibrando outra coisa, né? Tá aqui vibrando uma Petrobras nova, brasileira de novo, abrasileirada, vibrando uma política de combustível justa, né? Vibrando ver ministras de novo, assim, que a gente admira, que tem um trabalho para mostrar, né? Que prova, ó, eu fiz isso aqui, ó. 20 mil pessoas, entendeu? Que eu ajudei. Milhões, 22 milhões tiradas, né? Ai, meu Deus. E hoje a gente querendo tirar um veto de pobreza menstrual, de distribuição de absorventes, e foi tirado de uma forma mesquinha, retirando quase 70% do público feminino, uma loucura. Tipo, a gente vai dar para os presídios, só vai dar para as presas de 20 a 24 anos. Olha que espécie de bolha que a gente está, que espero que a gente saia dessa, tem caminho, vamos votar bem, vamos votar em Lula, mas Lula não vai ter governabilidade sozinho, nós precisamos pensar nos nossos parlamentares, eles precisam ser progressistas e precisam estar alinhados, senão não haverá governabilidade justa e a gente não vai estar vibrando alegria, amor e paz como a gente quer daqui a um ano. Um abraço, obrigada. Tereza, querida, despeça-se. Não, queria só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar contigo aqui, Maria Flor, que está com essas mulheres maravilhosas. Adorei o presente, a surpresa de poder encontrar a Cauane. Agora eu quero o contato dela, viu? Vou te passar. Ah, com certeza. Eu acho que o Lula vai adorar conhecer essa história. Eu acho que pelo amor de Deus, não me mata o coração, não, que eu quero muito conhecer ele. Eu acho que ele vai adorar. Pessoa linda, com vestido azul, toda empoderada, com enxada na mão. Aquela foto é algo, entendeu? É a imagem do Brasil que nós queremos. Brasil para cima, orgulhoso de si, o povo trabalhador, a mulherada. E eu acho que a gente pode sim, é possível, e eu acho que estamos no caminho. Agora, tem muito barro para amassar ainda, né, minha gente? Sem salto alto, e olhando isso que a Bárbara falou, nós temos que eleger uma bancada de mulheres, desde que sejam progressistas, né? Homens progressistas, negros e negras, né? Uma bancada diversa, mas que tenha um projeto, que seja um projeto onde o Brasil caiba, né?
em si mesmo, coisa que hoje a gente não tem, né? O Brasil está fora, tem aquele grupinho ali e o resto do Brasil, né, jogado fora do orçamento, jogado fora das políticas públicas. Então, acho que é possível, sim. Maria Flor, continua aí nessa tua batalha, certo? Precisamos aí do jornalismo engajado como o teu e animado, e com esse toque tão bacana que você traz aqui para as nossas atividades. Muito obrigada, Tereza. Adorei estar com vocês. Eu adoro quando chega março. Eu amo. Eu amo porque eu me sinto assim completamente reanimada e energizada, né, com a luta das minhas companheiras. Gente querida, muitíssimo obrigado pela audiência. Eu vi aí uma treta no chat. O papo aqui estava tão bom, gente, que eu hoje resolvi ignorar a treta no chat. Fake, gente fake que está aqui, eu sei que tem, mas beleza. Estejam aqui, continuam, faz parte. Às vezes vocês aprendem, e aprendem com essa mulherada incrível que está aqui. Cauane, Bárbara, Eliana, que já foi, e Denise, que já foi. Beijo imenso, meninas. Tchau.